E vem chegando mais um Natal. As casas começam a se preparar, as pessoas começam a se agitar. É arrumar, limpar a casa toda, é começar a montar a árvore, algumas pessoas montam presentes, e comprar os presentes, e pensar na ceia, as pessoas que virão para a festa. Mas qual é o significado mesmo do Natal? Às vezes fica até esquecido que o que está sendo celebrado é a vinda da maior luz que esse planeta recebeu, daquele menino que nasceu numa manjedoura para trazer a sua mensagem de amor, de paz e de união entre nós, o pequeno menino Jesus. Existe uma tradição muito bonita de celebrar o Natal através das festas do Advento. Nos 4 domingos que antecedem a noite de Natal, se faz alguma atividade que nos ligue a esse acontecimento, a essa chegada da luz ao planeta Terra. Uma das tradições mais bonitas é a montagem da coroa do Advento. Uma coroa enfeitada com galhos de azevinho, ou galhos que você tiver à sua disposição, com pinhas, com bolas de Natal, e com 4 velas. Para cada domingo, uma vela simbolizando um dos reinos da natureza. E quando se acende essa vela, se contam as histórias que relembrem como cada um desses reinos estava se preparando para a chegada de Jesus. E eu vou começar na nossa coroa do Advento, acendendo a vela azul. A vela azul representa o reino mineral. E para lembrar de como o reino mineral se preparou ou sentiu essa chegada, eu vou ler para vocês a história O Segredo da Pedra Grande. Um dia, a caminho de Belém, Maria e José chegaram diante de uma grande pedra. Essa pedra ficava bem no meio da estrada e obrigava aos viajantes passarem pela direita ou pela esquerda através do mato, ou então passarem por cima dela. Porém, havia algo de especial nessa tal pedra. Antes, quando a estrada estava sendo construída, 7 homens fortes tiveram que usar toda a sua força a fim de rolar essa pedra para o lado. E quando no dia seguinte voltaram ao trabalho, a pedra estava exatamente no mesmo lugar, como se nunca tivesse sido tirada dali. Então os homens fortes reclamaram muito, cuspiram nas mãos e se empenharam outra vez a empurrar a pedra para o lado. Foi um trabalho duro. Outra vez, então, quando voltaram para trabalhar no outro dia, lá estava a pedra, no mesmo lugar onde sempre repousaram. Dessa vez, os homens reclamaram ainda mais. Mas, depois, puseram outra vez as mãos ao trabalho. Eles tinham que tirar a pedra do meio da estrada que estavam construindo. E qual não foi a surpresa no dia seguinte de encontrar a pedra no mesmo lugar? Dessa vez, nenhum deles reclamou. Começaram a se perguntar o que aquilo significava. Não conseguindo obter resposta às suas perguntas, procuraram um homem santo que vivia solitário em uma floresta. E lhe contaram sobre a pedra, que sempre voltava ao lugar antigo. O homem santo escutou-os com atenção. Abanou a cabeça compreensivamente e lhes respondeu: aquele que deve tirar esta poderosa pedra do caminho ainda não apareceu. Deixem-na aí onde está e permitam que a pessoa destinada a tirá-la dali a tire desse lugar. Os homens fortes seguiram seu caminho e assim a pedra enorme continuou imóvel no meio da estrada, para a aflição de muitos viajantes. Também Maria e José pararam diante da pedra. Naturalmente, José não podia rolar a pedra para o lado, nem com a ajuda do burrinho, tão pequenininho. Enquanto estavam parados, pensativos diante do obstáculo, José bateu sem querer com seu bastão contra a pedra. Foi uma batidinha leve, mas, no entanto, no instante em que o bastão tocou a pedra, esta partiu-se ao meio. As 2 metades caíram, uma para a direita, um lado para a esquerda,
E agora se podia ver que o seu interior estava cheio de cristais que brilhavam maravilhosamente à luz do sol. Um pouco mais tarde, chegou aquele homem santo da floresta. Quando viu a pedra partida com os cristais faiscando em seu interior, os seus olhos brilharam. E ele pensou: aquele a quem estava destinado tirar a pedra do caminho já apareceu. E o seu coração se encheu de alegria e esperança. E para mostrar a conexão do reino vegetal com essa luz que veio à Terra, eu acendo a vela verde. Não acredito. Pode deixar. Ele também sentiu essa luz. E vou contar a história, a lenda do alecrim. Dizem que quando a Sagrada Família fugiu para o Egito, com Maria levando em seus braços o menino Jesus, as flores do caminho iam se abrindo à medida que eles passavam por elas. O lilás ergueu seus galhos orgulhosos e emplumados. O lírio abriu seu cálice. O alecrim, sem pétalas nem beleza, entristeceu, lamentando não poder agradar o menino. Cansada, Maria parou à beira do rio e, enquanto a criança dormia, lavou suas roupinhas. Em seguida, olhou a seu redor, procurando um lugar para estendê-las. O lírio quebrara sob o peso, e o lilás é alto demais. Colocou-as, então, sobre o alecrim, e ele suspirou de alegria, agradeceu de coração a nova oportunidade e as sustentou ao sol durante toda a manhã. Obrigada, gentil alecrim, disse Maria. Daqui por diante, ostentará as flores azuis para recordarem o manto azul que estou usando. E não são apenas flores, te dou também em agradecimento, mas todos os galhos que sustentaram as roupas do pequeno Jesus. Ah, esses galhos serão aromáticos. Eu abençoo cada folha, caule e flor que a partir deste instante terão aroma da santidade e emanarão alegria. Para continuar com a conexão com os reinos, eu acendo agora a vela amarela, que simboliza o reino animal. E trago a história, as provisões do esquilo. Um esquilo havia juntado uma grande reserva de nozes durante todo o outono, quando as árvores produziam muita quantidade de nozes e castanhas que caíam e forravam o solo. O esquilinho recolhia uma porção delas e as escondia sob a terra aqui e ali. Todos os dias escavava buracos nos quais escondia nozes e castanhas e os recobria cuidadosamente com terra, folhas e gravetos. Era muito importante que as provisões estivessem em lugar seguro, protegidas e bem escondidas. Mas o que aconteceu que o esquilo não conseguia encontrar onde havia feito os buracos? Ah, que pena! A natureza que lhe havia dado tanto alimento agora estava no período de recolhimento do inverno. Ficava muito difícil encontrar comida, e o esquilinho, que juntara cuidadosamente tantas provisões, ficava com fome, sem encontrar o que comer. Isto era algo incomum. Agora o esquilinho só tinha uma solução que não lhe agradava nada, mas sabia que tinha que comer algo para sobreviver. Então se aventurou a ir para perto das casas, das pessoas, para encontrar algum tipo de alimento. Longe do bosque, o esquilo corria de uma casa e outra para roubar nem que fosse uma migalha de pão. Num dia, de seus passeios pela cidade, o esquilo foi testemunha de uma cena muito triste. Duas pessoas, que
que pareciam ter vindo de longe, bateram à porta de uma hospedaria. Precisavam de um lugar para se hospedarem e onde conseguissem alguma comida. Mas não havia lugar. O albergue estava lotado e o dono bateu a porta. Isso se repetia nas hospedarias seguintes. O esquilo percebeu a tristeza no rosto do casal e sentiu tristeza também. Em seu coraçãozinho de esquilo, que batia muito rápido, desejava ajudá-los e pensava: têm fome como eu. Se ao menos eu pudesse encontrar minhas reservas de nozes e castanhas, poderia lhes dar um pedacinho, um pouquinho. Isto o inspirou a voltar ao bosque e procurar seus esconderijos uma vez mais. E, de repente, o que antes lhe parecia tão difícil, agora se tornara bem fácil. Não que conseguisse se lembrar onde havia escondido as provisões, mas agora lhe parecia haver luzes nos lugares onde havia escavado os esconderijos. E, acreditando no que viam seus olhos, se dirigiu ao local onde via a luz. Cavou. E sim, encontrou suas nozes. Então, encheu seus braços de muitas nozes e correu de volta à cidade. Na mesma rua onde havia visto aqueles viajantes com a mulher montada num burrinho. Aproximou-se devagarinho. Tinha receio, estava tímido, mas pensou que havia feito todo aquele caminho e resolveu se aproximar mais e mais, até que se encontrou com os olhos de Maria e José. Eles o olharam com carinho. Com muito cuidado, o esquilo deixou no caminho 2 nozes para cada um. Bem, vocês devem pensar, 2 nozes para cada um. Mas eles tinham fome de vários dias. Mas tudo que é feito com amor vale muito. Era tudo que o esquilo tinha encontrado. E dera a eles. José e Maria souberam entender aquele gesto. Abriram imediatamente as nozes e as comeram, e sua fome foi acalmada. Desde este dia, o pequeno esquilo teve sua vida um pouco mais fácil. Havia aprendido a encontrar suas reservas, procurando nos locais onde o solo, de alguma maneira, se iluminava suavemente. Nunca mais escavou em vão. Sempre encontrava o que necessitava. Simbolizando a conexão do reino humano, com essa luz que desceu à terra, eu acendo a vela vermelha e vou contar a história do pequeno flautista. Havia nas ruas de Belém um menino que tocava flauta muito lindamente. E quando tocava sua pequena flauta, as pessoas não conseguiam deixar de ouvi-lo e de se alegrar. Apesar disso, era, na verdade, um menino digno de pena. Tinha, de nascença, o coração fraco, que não lhe permitia brincar com as outras crianças. Sua perna esquerda mancava um pouco. E o que era mais lamentável era que era cego. Nunca tinha visto o sol, o céu ou o mundo maravilhoso. Mas quando tocava sua flauta, e isso lhe fazia por onde andasse, não havia nada de tristeza em sua melodia. Era uma criança alegre e sua alegria era contagiante. Estava-se em pleno inverno, quando um dia as pessoas acordaram e, olhando pelas janelas, nada mais viram além de um véu cinzento. Toda a cidade de Belém estava envolta num nevoeiro esquisito que impedia toda a visão. E até os becos e cantos conhecidos pareciam estranhos e irreais. Só uma pessoa nos afetava com isso: o pequeno flautista. Assim, nenhum nevoeiro podia mantê-lo em casa. Justamente nesse dia, uma força o puxava para fora. Naquela época, não se festejava ainda o Natal, mas a alegria que o menino sentia era exatamente a mesma que hoje sentimos quando a festa luminosa se aproxima. Ele pegou sua flauta e sua audição aguçada o levou com segurança
para fora do portão da cidade. Ali ele foi seguindo o muro até chegar à pedra na qual mais gostava de se sentar. Portanto, mesmo com o nevoeiro, ele se sentou e tocou em sua flauta canções alegres. Ele o fazia com todo o ardor e nada notava do nevoeiro que ondeava em sua volta e tirava a visão das pessoas para que, sim, para que Maria e José pudessem encontrar a porta de entrada da cidade. Maria e José tinham perdido o caminho na espessa névoa e vagavam naquele mundo misterioso, sem saber onde estavam. De repente, seus ouvidos perceberam o canto da flauta. Eles pararam e escutaram uma melodia maravilhosa e alegre, e depois outra vez caminharam seguindo a agradável música. Que anjo estará nos guiando? Perguntou a querida Mãe Divina. Foi então que eles viram aparecer o menino por entre a névoa, encolhido sobre a pedra e com a flauta nos lábios. Ali eles pararam, ouvindo com atenção a música, até que ela acabou. O flautista virou-se na direção e lhes perguntou: quem são vocês e o que procuram aqui? José respondeu: somos viajantes e estamos procurando o caminho para Belém. Viajantes? Perguntou o menino admirado e parecia examiná-los atentamente, apesar de seus olhos secos. Mas depois acrescentou: o muro da cidade é esse. É só segui-lo que chegarão ao portão. Naquele momento, realmente Maria e José conseguiram perceber o muro como uma sombra escura. Agradeceram ao flautista e seguiram seu caminho, que os levou à porta e aquele pequeno portão que havia sido aberto para eles e que tinha ainda a chave prateada na fechadura. Por ali eles passaram. Cada vez mais longe, eles continuaram a ouvir a música da flauta. O flautista tinha que tocar para expressar sua alegria, já que tinha visto algo maravilhoso. Havia muita luz em volta dele, e nessa luz ele conseguira perceber dois vultos que levavam consigo uma criancinha que lhe havia acenado: venha! Sim, com certeza ele iria, quando chegasse a hora, mas, por enquanto, tinha que tocar, como se a música pudesse expulsar toda a névoa e tirar dos homens toda a cegueira. E as chamas dessas velas iluminavam também as nossas almas e aqueceram os nossos corações. E a gente também vai trazer uma música, porque a gente está trazendo essa luz dentro da gente. Bate o sino, pequenino sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Bate na terra para os sinos alegre a cantar, abençoa Deus